Olá, pessoal! Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre o sistema de equações diferenciais lineares. Nesta aula específica, a gente vai estar falando o que se precisa para resolver sistemas desta forma. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, nesta aula, a gente vai estar falando sobre sistemas de equações diferenciais lineares. Então, como que são sistemas de equações diferenciais lineares? Então, o sistema de equações diferenciais lineares é dado desta forma aqui, certo? Então, tem uma derivada de x1 em relação a t, que ela é igual a uma um A1 em função de t vezes x1 de t, certo? Parará até A1n de t, xn de t, mais uma f1 de t. E assim por diante, aqui é uma xn, aqui não é x2, a derivada de xn em relação a t, que vai ser igual a n1 de t, x1 de t, e mais a nn de t vezes xn de t mais uma fn de t. Isso daqui é um sistema de equações diferenciais lineares. Quando tem f1, f2, até fn, a gente fala que é um sistema não homogêneo, certo? Então, vamos entender como que a gente faz para resolver um sistema. Em álgebra linear, todas as vezes que a gente tinha um sistema, a gente escrevia esse sistema na forma matricial. Aqui a gente vai fazer da mesma forma. Então, como que vai ficar? Ficar dessa forma aqui. Então, seria a matriz, que é dependente das derivadas, vezes isso é igual à matriz dos coeficientes, vezes a matriz das incógnitas, que são x1 até xn, mais a matriz das funções, nesse caso, certo? Então, a gente tem que x' de t é igual a de t, né? Ó, x' de t é essa daqui, é a matriz A de t, que é a matriz dos coeficientes, x de t é a matriz das incógnitas, que as nossas incógnitas e equações diferenciais são, nesse caso aqui, x1 até xn, ou seja, é a função, certo? E aqui é a função f1, f2 até fn, de f de t, certo? Então, x' de t é igual a de t vezes x de t mais f de t, certo? Alguns casos, alguns sistemas lineares, a gente consegue resolver cada equação de forma independente, ou tendo resultado de uma equação linear, por exemplo, se encontrando xn, você encontra xn menos 1, depois xn menos 2, até se encontrar x' x de 1t, certo? Mas outros casos, convém para a gente resolver usando matriz, é a forma geral. Então, para resolver um sistema de equações diferenciais, quando as equações não são independentes, a melhor forma é na forma matricial, certo? Então, aqui a gente tem um sistema, né? Um sistema de equações diferenciais lineares que tem como, ou seja, isso daqui é um problema de valor inicial, onde você tem que x de t zero é igual a x de zero, certo? Então, a gente tem esse problema de valor inicial aqui, que é um sistema. Então, se eu tenho que
os termos, aqui, ó, da matriz dos coeficientes, que é os A e J, e as funções de f de t que são contínuas no intervalo fechado AB que contém t de zero, ó, dentro desse intervalo tem que conter o t de zero, isso implica que o problema vai ter uma única solução dentro desse intervalo, certo? Então, para se existir a solução de uma equação diferencial, de um sistema de equação diferenciais, cujo o valor inicial é esse, que tem um valor inicial, as funções, ó, os coeficientes da matriz AT tem que ser contínua, e as funções de f de t tem que ser contínua dentro do intervalo AB que contenha o valor inicial T0, certo? E quando isso acontece, esse problema vai ter uma solução única, certo? Esse é o teorema da existência e da unicidade, certo? Aí, para a gente falar de resolução de sistema, a gente primeiro vai aprender a resolver sistemas de equações diferenciais que são homogêneos. Quando que vai ser homogêneo? Quando, ó, aquilo não estava com f de t aqui? Quando essa f de t aqui, ó, essa f de t aqui é igual a zero, certo? Então, isso daqui é um sistema homogêneo. Então, como que a gente resolve um sistema homogêneo? Mas para resolver esse sistema homogêneo, a gente vai falar do teorema da superposição, que é o teorema que a gente falou na equação de segunda ordem, tá? Então, qual que é esse teorema da superposição? Você tem que, ó, para falar sobre isso, a gente vai falar desse exemplo no sistema 2x2, tá? Gente, não sistema 2x2. Perdão. É o seguinte, então, para falar sobre o teorema da superposição, eu tenho que x1 de t e x2 de t são soluções de sistema. Então, tem duas soluções desse sistema de equações diferenciais, certo? Essas duas soluções é solução desse sistema homogêneo. Se elas são solução, isso significa que a combinação linear entre elas também é solução do sistema homogêneo. Então, esse é o princípio da superposição, certo? Gente, me desculpa, porque agora parece que travou aqui, calma aí. Isso. Então, esse é o princípio da superposição, ok? Então, sabendo disso, a gente, se isso é solução, agora a gente vai aprender como resolver um sistema homogêneo. Então, eu tenho que, olha, se x1, x2 de t, xn de t é solução, são soluções do sistema homogêneo, são soluções do sistema homogêneo, o que a gente tem? Que a combinação linear entre eles também é solução, ok? Dessa forma, a gente tem que, ó, que lá é um problema de valor inicial. Então, a gente tem que, ó, a combinação linear entre eles é solução. Então, isso vai ser válido para t quando for zero, ok? Quando t for igual a zero. Então, C1, ó, de x1 de zero mais C2 de x2 de zero mais parará, Cn de xn de zero é igual a x de zero. Lembra lá, ó? Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Então, a gente tem que x1, x2, até xn é solução dessa equação diferencial. Aí, se t0 é igual a zero, ó, então, a gente tem que
a combinação linear entre a solução satisfaz que x de zero igual a x zero, certo? Então, foi isso. Ok? Então, desta forma, a gente tem, ó, que isso daqui, eu tenho um sistema de equação, ó, uma equação que eu posso escrever na forma matricial, onde M é o quê? M é x1 de zero, x2 de zero, até xn de zero, é a matriz linha, certo? E C é as constantes, certo? C1 até Cn, que é os coeficientes, certo? E x de zero é a solução, certo? Então, sabendo disso, a gente tem que, olha, eu tenho que M vezes C é igual a x de zero, certo? Eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar C1, C2, Cn. Porque se encontrar C1, C2 até Cn, eu vou encontrar a minha solução geral, certo? Então, dessa forma, para encontrar a C1, C2, eu tenho que achar C aqui. Mas como que eu acho o C? O C não vai ser, ó, a matriz inversa de M vezes x0, porque se eu multiplicar pela matriz inversa de M dos dois lados, eu chego nisso daqui, certo? Mas essa matriz inversa, a gente tem que uma matriz possui inversa quando? Lembra lá de álgebra linear? Que uma matriz só possui inversa se somente se o determinante dessa matriz for diferente de zero. Então, a gente tem que o determinante de x1 de zero até xn de zero tem que ser diferente de zero, certo? Então, para x de zero, a gente tem C1 até Cn, tais que, ó, a solução geral igual a C1, x1 de t mais C2, x2 de t mais para Cn, x de t seja solução geral, o determinante de x1, ó, de zero até xn de zero tem que ser diferente de zero, ou seja, o determinante de m tem que ser diferente de zero. Então, só vai possuir solução geral se o determinante da solução x1, x2, quando t é igual a zero, for diferente de zero, certo? Então, dessa forma, a gente tem que o sistema, nosso sistema, ele tem o sistema, ó, x' de t igual a t, ó, você tem que vezes x de t, se ele está sobre a condição inicial de x0 igual a x elevado a zero, o sistema homogêneo, esse sistema homogêneo vai ter solução geral desta forma aqui, se o determinante dessas soluções, quando t é igual a zero, for diferente de zero. Então, a gente consegue resolver um sistema de equações diferenciais lineares, colocando em forma de sistema, e esse sistema, quando ele é homogêneo, ele vai ter solução geral desta forma aqui, se o determinante dessas soluções, quando t é igual a zero, for diferente de zero, certo? Então, essa foi a aula sobre sistemas lineares de equações diferenciais. Na próxima aula, a gente vai estar vendo como a gente faz para resolver. Aqui a gente
Nessa aula a gente falou, o que a gente precisa para resolver, para encontrar a solução geral. Na próxima aula a gente vai aprender como resolver. Então, se você interessou por este assunto, fica comigo e vamos lá. Fica comigo e vamos lá. Ai, gente, o que é isso? Se você gostou desse assunto, assista a próxima videoaula e se estiver gostando, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal.